Boa noite, namastê. Bem-vindos. Dando início ao nosso satsang. Hoje ele está acontecendo simultaneamente a um outro encontro. Um dos nossos queridos guias lá da ONU. E ainda assim temos algumas pessoas queridas participando aqui, né? Gratidão pela presença. Eu sempre me sinto muito honrado com os participantes, né? Eu sei que é tarde da noite, pelo menos aqui no Brasil, né? E aqueles que estão abrindo uma janela no seu dia, nesse momento, né, nessa hora, para poder participar de um encontro assim, merecem toda a minha gratidão, né, porque os encontros eles só são possíveis pela presença, né, de todos. E presença significa estar completamente disponível a interagir dessa forma, né? É diferente quando a gente está junto com mais pessoas ao vivo, né? O encontro online ele sempre tem alguns desafios, porque eu não vejo ninguém, né? Eu estou olhando aqui só para uma luzinha verde da minha câmera e, no entanto, eu sinto, né, a presença de todos. E isso sempre me traz uma alegria muito grande, com certeza, né? A finalidade do encontro sempre é facilitar o acesso a um estado de presença, né? A gente começa o encontro, de certa forma, invocando a presença, né? Ainda que de uma forma indireta, porque o que permeia o encontro é a reunião de todos aqui em busca da mesma coisa, né? Em busca de respostas, em busca de preenchimento dos seus anseios, dos seus questionamentos. Então, a abertura do que a gente disponibiliza aqui é absoluta, né? E isso é muito importante saber. Eu vi aqui já que tem uma pessoa pedindo graça, né? Amori, Ananda, da Venezuela. E com certeza, né? Embora a finalidade desse encontro seja na troca, né? Na conversa, na interação, tudo que fazemos aqui é dentro da presença da graça, né? O encontro ele acontece pela graça, não tem outra forma dele acontecer. Acontece a Oneness Meditation, que é essa poderosa transmissão de Diksha. Então é o momento mais conveniente, né, onde nós focamos na transmissão da energia Diksha. Onde nós focamos na transmissão da energia Diksha, pela invocação da presença e da presença divina que se manifesta durante a Om, né? Então, nós não fazemos transmissão de Diksha, ou invocação, ou esse tipo de coisa durante essa parte do encontro, tá bem? Isso é um satsang, é um momento onde conversamos mais, né? No final, quando terminamos, aí tem início a Oneness Meditation, finalizando o encontro, né? E aí sim podemos compartilhar a energia Diksha, tá bem? Espero que tenha compreendido, Moriananda, né? Você escreveu em inglês aqui, I ask for grace, help and peace, e espero que tenha compreendido, né, que isso nós vamos estar invocando no final do encontro, tá bom?
esse encontro ele acontece como uma forma da gente acessar conteúdos emocionais, muitas vezes, né? Tudo aquilo que se comenta aqui vem facilitar o que nós chamamos de, o que nós consideramos de mais importante, né? Que é a possibilidade de a gente ver. Eu sempre lembro aqui, né? Que a não ser que nós possamos ver as coisas, a nossa liberdade não acontece, né? A liberdade, ela é consequência, né? Ela se dá na medida em que estamos vendo coisas. Então, todo o sentimento de aprisionamento, de retenção, de contenção, né? Que são emoções desagradáveis, né? Que muitas vezes nos acompanham por toda uma vida ou por muitos anos da nossa vida, né? Quando buscamos a liberação desses sentimentos, dessa opressão, precisamos saber que para que isso ocorra é necessário que a gente vá ao encontro daquilo que se encontra dentro de nós, né? Eu sempre explico isso de uma forma ou de outra, né? O importante aqui não é tanto entender as coisas, e sim criar os meios de olhar para aquilo que precisa ser visto. Esse é o nosso desafio sempre aqui. Qualquer um de nós que traga algo para ser visto, né? Qualquer assunto, qualquer tema, qualquer questão, facilita a todos nós inúmeras liberações, né? Então, cada um de nós que busca liberação aqui, também libera os demais participantes e também outras pessoas que, num outro momento, mais adiante, vão estar assistindo pelo YouTube ou por meio de alguma outra gravação aquilo que estamos conversando aqui, né? Então, a partir de agora, o nosso encontro está aberto. Fique à vontade para desejar colocar qualquer questão que gostariam que fosse abordada aqui, tá bem? Já estou aqui aguardando. Eu acho que hoje eu não recebi nenhuma pergunta por e-mail, então, assim que a primeira pessoa que colocar alguma coisa para ser comentada aqui, é por onde eu vou começar, tá bom? Oi, Suzana. Suzana Souza. Oi, Setu. Você lembra da minha pergunta? A meditação substitui a ação? Podes responder? Posso. Você colocou essa pergunta no finalzinho do finalzinho, né? Então, a meditação, ela não está isenta de ação, viu, Suzana? Na verdade, quando nós nos referimos à meditação, a meditação ela não é o ato de refletir a respeito de algo, né? Muitas vezes a gente confunde isso, né? Muita gente acha que meditar é ficar pensando a respeito, né? Meditar a respeito de, né? Como uma ação também, né? Por que não? Uma ação mental. Então a meditação, pelo menos as meditações que eu conduzo e que eu aprendi com meu querido mestre Osho, muitas delas, né? Elas incluem a ação, né? Elas incluem um fazer, né? Muitas delas são bastante ativas, né? Inclui uma respiração feita num determinado ritmo, numa determinada intensidade, ou algum outro movimento do corpo, ou, por que não, até mesmo uma mentalização, uma visualização, que não deixa de ser uma forma de ação também, né? Ela é mais sutil, ainda assim você sente que está fazendo alguma coisa. Então, a meditação, a técnica de meditação, ela não está isenta da ação. Agora, é importante compreender que meditação não é alguma coisa que você esteja fazendo, né? A meditação a qual eu me refiro, ela é um estado. Ela é um estado. Quando fazemos uso de uma determinada técnica, existem centenas, né? Centenas. As técnicas são meios de chegarmos a um estado. Pode-se chegar a ele
ou não. Então, muitas vezes fazemos uma prática, né, uma prática específica. Algumas são muito antigas, são praticadas aí há milhares de anos, né, e outras são mais recentes, mais adequadas ao homem moderno, né, tanto faz. São práticas, né. A finalidade da prática é criar um espaço dentro da sua mente, por que não um silêncio, né, ou o que é mais comum, pelo menos nas técnicas que eu costumo usar, um estado mais elevado de energia física, inclusive, né? Quando você faz uma respiração rápida e forte, por exemplo, você está fazendo uma hiperventilação, uma hiperoxigenação ativa, né? Você está buscando, né, algo. Agora, a meditação não é isso, né? A meditação é o espaço, é o lugar para onde isso te leva. Então isso precisa ser compreendido, né? A meditação não é ação. A técnica de meditação, sim, é uma forma de ação para que você chegue a um determinado estado. Esse estado é um estado de presença, é um estado onde você simplesmente age e responde às situações no exato momento em que elas ocorrem. É uma forma de estar vivo, né? Em que você está 100% e absolutamente presente naquilo que você está fazendo. Você pode estar cozinhando um prato, né, especial, fazendo uma receita na sua cozinha, picando cebola, né, descascando uma fruta, ou mexendo, enfim, cozinhando alguma coisa. Se você estiver absolutamente absorta e presente naquilo que a sua mão está fazendo, no aroma que está saindo daquilo que você está preparando, né, na textura, na cor, no que você... Por que não? Até nas memórias que estão sendo acionadas, emocionais, quando você sente aquele aroma, quando você sente aquele sabor. Esse é o estado meditativo, né? Então, o estado de meditação significa que você está presente no momento, que você não está divagando nas lembranças, né, ou em coisas que não estão acontecendo no momento, e também não está se projetando a um outro momento, que é o futuro, que também não está acontecendo ainda, né? O estado de meditação é um estado de estar no aqui e agora, né? E nós nunca estamos no aqui e agora. Nós sempre estamos identificados ou com as memórias ou com as projeções para o futuro. É muito raro, né? Muito raro você estar presente, né? Então, o estar presente, ele se torna acessável quando você medita, quando você faz uso de uma técnica. É como se a mente fosse sendo recondicionada, né, a silenciar, no sentido de reduzir a sua atividade. As atividades da mente sempre são esse movimento contínuo de ir para trás e para frente, né, de passar e para o futuro. A mente nunca e jamais vai estar presente. A mente ela sucumbe ao presente, porque ela não tem o que fazer. A mente ela só funciona, só tem ação, buscando informação já acumulada e projetando essa mesma informação ou outra para um outro momento que também ainda não está acontecendo, né? A mente jamais se encontra no presente. Quando fazemos uso de uma determinada técnica, a que for mais adequada, essa dinâmica entre se mover, né, por uma qualidade que é da natureza da mente, ela cessa. Agora, não significa que você não tenha ou não esteja em ação. Você pode se manter em ação, meditativamente, né? Algumas técnicas do hoje são muito lindas, porque você pode fazer uma que se chama, por exemplo, Nataraj, que são 40 minutos de dança, né? E uma das coisas que a gente fala a respeito dessa meditação, quando damos a orientação de como fazê-la, é que ao se mover com a música, né, ao mover o seu corpo com a música, né, você vai entrando num estado onde cada som, cada vibração, cada nota, cada timbre vai movendo o seu corpo de uma determinada forma, e você observa o corpo respondendo aos estímulos sonoros, né?
Tudo isso só pode acontecer no presente, né? Então, uma coisa bonita que, por exemplo, hoje fala a respeito desta meditação é que onde está, quando o dançarino está presente, a dança não acontece, né? Para que a dança ocorra, o dançarino tem que desaparecer. Então, é mais ou menos isso, né, que é o estado meditativo. É um estado muito especial. É um estado de ação meditativa. Tá bom, Suzana? Oi, Maria Eugênia. Namastê. Quero compartilhar o que aconteceu comigo hoje. Eu estava com uma vizinha e ela falava mal sobre outra pessoa, em sua mente inferior, em conflito, com as histórias que a mente nos conta, e eu me via. O que sentia. Não gostava, não queria ouvir. Fiquei em silêncio sentindo isso, até que depois de alguns minutos eu saí, porque não aguentava mais ouvir. Como processar essas sensações? É muito comum, né, Maria Eugênia, a gente passar por isso. Todos nós passamos por esse tipo de coisa, né? Às vezes a gente está na presença de uma pessoa que está falando mal de outra, né, ou fazendo comentários negativos a respeito da outra, e a gente não está naquele estado, né? A gente não está sentindo aquilo, a gente não está nem mesmo interessado em ouvir esse tipo de coisa, né? Pode ser uma pessoa falando, pode ser uma notícia sendo dada, um relato de um crime na televisão que está ligada lá e você não está assistindo, mas você está ouvindo aquela coisa, né? E você não quer ouvir aquilo, né? Então é comum, né, que estejamos sendo com bastante frequência assaltados, né, por comentários negativos que alguém que está perto da gente está fazendo a respeito de uma terceira pessoa, com um monte de julgamento, com um monte de crítica, e a gente não acha nada daquilo, né? E como não sair do seu espaço, né? Então, a chave mais importante não é você sair, né? Eu sei que dá vontade de sair, né, de desligar a televisão, né, o rádio, ou de desligar a pessoa também, que não para de falar um monte de coisa que você não está interessado em ouvir e com as quais você não concorda. Mas, obviamente, a gente não consegue fazer isso, né? O que é importante, Maria Eugênia, é a gente perceber que sempre que a gente está diante de uma situação de desconforto, como esta, por exemplo, mas, obviamente, existem dezenas e dezenas de outras situações semelhantes que a gente quer sair correndo, né? Que está intolerável, está insuportável, né? Porque a energia não está harmônica, né? E você está desconfortável com aquilo que você está testemunhando, né? Nem é testemunhando, com aquilo que você está sentindo, né? Então, vamos dizer assim, não existe uma fórmula, né, perfeita para você ter algo a fazer a respeito, né? Claro que não, né? Às vezes o que você tem que fazer mesmo é desligar, né? Ou sair fora, né? Sair do ambiente onde certas coisas que não são compatíveis com a tua energia estão acontecendo, mas às vezes não dá, né? E às vezes não é necessário. Nem sempre é possível você se desconectar, né, das coisas desagradáveis que alguém está falando, né? Mas é possível, né? Agora, o importante, eu já coloquei isso aqui de algumas outras formas, né? É a gente... Outro dia eu estava mencionando aqui, há umas 2 semanas atrás, que uma pessoa aqui me perguntou o que fazer para me proteger dos outros, né? Não sei se você estava presente nesse encontro. O que fazer para me proteger das energias? Então, a resposta é a mesma, né? O que muda é o cenário, mas a postura é sempre a mesma, né? Primeiro, se você está isenta desta negatividade com a qual você está sendo confrontada, né? Se aquilo não pertence ao seu universo, né? Não tem com o que se preocupar, né? Porque fica uma vibração que não afeta a sua, porque você está numa outra frequência, né? O seu estado
ele não vai ser abalado de forma alguma pelo estado de uma pessoa, como você aqui mencionou, inferior ao seu, né? Se você está centrada num bom estado, o que vier, né? Aquela famosa brincadeira, o que vem de baixo não me atinge, né? É isso mesmo, né? Se você está num bom estado, o que vem de baixo não vai te atingir. Você será afetada ou se sentirá desconfortavelmente afetada, porque de alguma forma, ainda que você não saiba como, aonde nem porquê, você contém dentro de si estas mesmas coisas que você não tolera no outro, né? É um fenômeno que a gente pode chamar de ressonância, né? Alguma coisa em você vibra na mesma frequência, só que você não tolera, né? Ou não está nem mesmo ciente, consciente daquilo. Então a vontade que dá é de sair, né? Mas o sair fora não vai resolver, porque você leva consigo aquilo que está dentro de você, óbvio, né? Para onde quer que você vá, você vai estar levando junto essas coisas que não estão fora de você, né? Estão dentro. O outro só está manifestando algo que é seu também. Então, ninguém gosta de ouvir isso, né? Quando eu falo. Mas, infelizmente, é o que acontece, né? Nós nos sentimos afetados por aquilo que carregamos dentro de nós mesmos. Se você estiver absolutamente isenta, né, disso que está acontecendo fora de você, não só você não é afetado, como você pode responder à situação com uma presença mais elevada. Mesmo que você não diga uma palavra, só o fato de você estar serena, né, ou conectada, ou num estado meditativo, né, num estado meditativo, ou qualquer outra forma diferente, né, de estar junto, você, pelo contrário, você é que vai estar afetando, né, o campo no qual você se encontra. Essa que é a graça, né? Então, eu e os demais trainers, né, quando damos os cursos de iniciação, nós abordamos esse tema e contamos a história do Gandhi, né, que teve a possibilidade de escolher 3 formas diferentes de lidar com uma humilhação pela qual ele passou na África, né? Eu não vou contar a história aqui porque é matéria de curso, mas essa história ela está aberta, né? É fácil de você encontrar esse fato que aconteceu com o Gandhi, né? Quando ele se tornou Mahatma, né? Então, você tem a escolha de sair de um lugar, nunca mais falar com as pessoas. A gente chama isso de resposta inferior, né? Ou você pode dar uma resposta mediana, que consiste em você lidar com a situação, mas fazer de tudo para que ela nunca mais volte a acontecer a você, né? Então, também é um jeito de sair fora, né? Ou dar uma resposta superior, né? Que consiste em você não só trabalhar para que aquilo mude, como trabalhar também para que outras pessoas não sejam mais afetadas por algo tão negativo assim, né? Que haja uma mudança que vá também beneficiar o coletivo. Isso a gente chama de resposta superior, né? E Gandhi fez essa escolha, né? E graças à escolha que ele fez, ele alterou toda uma forma que certas coisas vinham acontecendo, né? Relacionadas ao apartheid na África do Sul. Então, é um pouco por aí, tá bom, Maria Eugênia? É sempre importante a gente buscar dar uma resposta diferente de sair fora, né? Diferente de se proteger, diferente de evitar, né? E buscar os recursos para interferir numa situação, para você também se empoderar, né? Já que você sente que você está numa frequência diferente desta pessoa que está com uma frequência baixa, né? Que você traga a pessoa ao seu estado, né? Se a pessoa está na mente, que você a traga para o coração, né? Se a pessoa está num estado negativo, emocional, que você traga ela para uma serenidade, que você ajude ela a encontrar um caminho, né? E aí você vai ver que não só você está se beneficiando, como mais pessoas, né, vão se beneficiar também.
nem sempre é possível a gente dar uma resposta assim, né? Nem sempre a gente tem os meios de dar uma resposta superior a uma situação. Mas lembra disso que eu estou falando, né? Próxima vez que você se deparar com alguma coisa assim, veja se você consegue fazer com que o assunto, né, comece a ficar isento de tanta crítica, de tanto julgamento, né? E traga a pessoa para uma verdade dela também, né? É um encaminhamento que a gente pode dar para isso. Tá bom, Maria Eugênia? Oi, Érica. Érica Boscolo. A honra é toda nossa, Setu. Que você não faz mais aquelas pequenas meditações no começo do encontro, como fazia em 2015? Olha, Érica, de fato, eu pedi, né, eu fazia uma pequena meditação e eu sentia que isso consumia um certo tempo do encontro, né? Muita gente não participava, né? aproveitava esse tempinho para fazer outra coisa e tal. Quando via, tinha já uns 10 minutos do encontro sendo consumidos, né? Porque o encontro, de fato, são apenas 50 minutos, né? Que eu respondo perguntas. E o que eu comecei a fazer na época, porque esse encontro ele já acontece há muito tempo, viu? E bem, mais ou menos desde 2011, né? Já são 8 anos quase que ele acontece, né? E no começo, sim, a gente fazia uma meditação e tal. Depois eu comecei a ver que era possível as pessoas se prepararem antes do encontro, né? Aí já chega aqui no encontro pronta, né? Já faz a sua meditação, já prepara o espaço, já prepara o ambiente, já vai se recolhendo, já vai se desconectando dos seus afazeres, já vai, né, buscando um centramento, vai se concentrando né, naquilo que gostaria de olhar. E eu fui pedindo isso, né? Chega aqui no encontro já pronto, assim a gente já começa considerando que todo mundo esteja num estado, né, de presença que nos ajuda. Então foi por isso que eu parei de fazer a meditação, viu, Érica? Para poder usar melhor o tempo que a gente tem aqui. Mas eu vou reconsiderar o seu pedido, né? E eventualmente fazer um pequeno preparo, né? Eu estava assistindo aqui ao início aqui às 9h30 do encontro que está acontecendo aqui com o nosso guia lá da Índia, o Madhi, e eles têm essa forma, né, de iniciar um encontro fazendo uma pequena meditaçãozinha, uma pequena prece, né, que seja de alguns minutos. Eu vou reconsiderar, tá bem? A sua colocação também, tá bom? Obrigado, Érica. É sempre muito... Eu sei que é desafiante, né, voltando aí à questão que a Érica colocou, é sempre um pouco desafiante a gente se preparar, porque a gente espera que o outro faça isso por nós, né? É normal que assim seja, né? Que aquilo que esteja acontecendo tenha sido preparado por uma outra pessoa. E a gente, enfim, o fato do encontro acontecer tão tarde, eu pressuponho, né, que cada um possa, né, se desvencilhar dos seus afazeres do dia, jantar, dar uma relaxada, tomar um banho, né, e encontrar um espaço tranquilo, né, dentro de casa, onde for, para participar aqui do encontro, né. Porque a gente trata aqui de temas tão pessoais, né, tão íntimos, né, no bom sentido, né, porque a gente fala mais das nossas dificuldades do que das nossas descobertas, né, e a gente precisa ter muita confiança, né, e a gente precisa estar se sentindo muito centrado, né, no coração para poder abrir alguma questão pessoal aqui, né. Eu sei que do jeito que a gente faz aqui, o formato
e o horário, nem sempre é tão fácil, né? Oi, Márcio. Interessante essa visão de que o desconforto produzido pela ação de outras pessoas, na verdade, está acontecendo dentro de nós mesmos. E que isso se dá por causa da identificação com aquela vibração incômoda. Não é uma visão, não, é uma constatação, viu, Márcio? Uma constatação. É muito raro você estar livre da projeção, né? E projeção é um fenômeno muito complexo. A gente só vai se dar conta de que projeta alguma coisa quando se auto-investiga num sentido muito profundo, né? Porque para você encontrar isso que você está vendo, esta negatividade, né, dentro de você, que você está vendo no outro, que está te causando desconforto, exige todo um processo de ir ao encontro daquilo que é feio, né? Que não é agradável, que você preferia não ter dentro de si. Todos nós gostaríamos de ser apenas boas pessoas, né? Livres, né? Livres de toda a negatividade, né? Livre da necessidade de se comparar a outras pessoas, livres do julgamento, movidos apenas pela compaixão, pela aceitação das diferenças, né? Que a gente não aceita, né? Seja lá quais forem as diferenças, a gente não aceita com facilidade. Então, nós olhamos comumente, né, para o outro, e tudo que a gente vê é algo que a gente projeta nele, mas que é nosso, né? É nosso. Sempre é nosso, né? Muito raro uma pessoa ser capaz de ver o outro. Muito raro. Quase missão impossível. Nós basicamente olhamos para as coisas e projetamos a nós mesmos nos outros. É isso que a gente faz boa parte do tempo, né? Toda vez que você aponta o dedo para alguém ou para alguma coisa condenável, saiba que você é parte daquilo também que você está apontando o dedo, né? E que você está condenando. Mas, por uma artimanha, por um jogo do ego, você se isenta daquilo, né? Você se diz, não, aquela pessoa é isso, isso, isso. Eu não sou, né? Eu não sou. Eu sou diferente, né? Eu sou uma boa pessoa. Eu não tenho sentimentos assim. Eu não sou uma pessoa violenta, né? Não, eu não sou uma pessoa violenta, né? Eu só faço coisas boas. Eu sou sempre movido pelo amor. Meu coração é só amor, né? E para onde eu vou, tudo que eu vejo é amor, né? Será, né? Então, a realidade é, nós não somos amor. Gostaríamos de ser, né? Mas nós não somos, né? E tudo aquilo que a gente observa sempre nos reflete, né? Quando estamos demasiadamente envolvidos com a negatividade, né, e mexidos por ela, né? Uma coisa é você ver uma cena diante de si que é de violência ou do que seja, né? Talvez você te seja possível interferir naquela situação, né? Nem sempre é, né? Diretamente. Às vezes você pode até se recolher e fazer uma prece, né? Ou cantar um mula mantra, ou invocar a presença de alguma maneira e pedir para que algo seja curado ali daquela situação, naquela pessoa, naquele conflito. Outra coisa é você se sentir diretamente afetado, né? Ser tomado pela raiva, pelo mal-estar. E quando esse tipo de coisa acontece, né, que você se sente muitas vezes, né, superior ao outro, né? Saiba que esse sentimento de superioridade ele significa que você é igual, né? Mas você está precisando se sentir diferente daquilo, né? Precisa ter muita coragem para
para constatar isso, né? Porque a nossa tendência é dizer, não, eu não sou assim, eu sou diferente, né? Eu sou diferente. Né? Nós buscamos criar uma boa imagem de nós mesmos para os outros e também para si mesmos, né? A gente quer ficar bem na foto, né? Sempre. Quem é que quer sair mal na foto? Ninguém, né? Você quer sair bem na foto. Quando você vai mostrar uma foto sua para o outro, você quer que tudo esteja perfeito, né? Que todos os defeitos tenham sido corrigidos, né? Ou mascarados de alguma forma. E a gente se move desse jeito uns com os outros, né? As nossas relações humanas, elas se dão sempre através de máscaras. É muito difícil você se deparar com uma pessoa onde você pode se desmascarar, né? E o outro também, né? E mostrar o teu lado feio e poder ver o lado feio do outro também, e ele mostrar o lado feio dele, sem sentir medo do julgamento. Então é um trabalho, o Osho trabalhou muito nisso, né? Muito mesmo, muitos anos, né? Criando processos, né? Grupos, como a gente chamava na época, onde as nossas máscaras eram reconhecidas. E nós sentíamos a necessidade óbvia de nos desmascarar, né? Porque é correr um risco, né? Você se desmascarar, você mostrar o seu lado feio, o seu lado obscuro, né? Todas aquelas coisas que são condenáveis, né? Você poder vê-las já é um grande passo, né? E você ainda ser capaz de se mover na vida sem precisar escondê-las é um outro passo, né? É um grande passo. O resultado disso é que você vai se ver em paz, porque você não vai mais fazer tantos esforços, gastar tanta energia para fingir que você é outra coisa diferente, que seja aceitável, porque é isso que a gente basicamente faz, né? A gente cria um personagem que a gente considera que vai ser aceitável pelos outros, por todos, e a gente daí sustenta esse personagem, né? Porque todo mundo vai gostar dele. Ai dele se ele tiver alguma falha, né? Então, isso é mútuo, né? As nossas relações, elas são bastante baseadas nesse tipo de interação por meio de personagens artificiais, né? E alguns mais, outros menos, claro, né? Outros até isentos das máscaras, né? Muita gente trabalhando em si mesma nesses aspectos, né? Eu conheço muita gente se trabalhando há muitos anos nesses aspectos. Então, claro, né? Quando você se vê livre da necessidade de provar para os outros que você é alguma coisa que de fato você não é, você de fato está livre, né? Está livre. Está livre. Está leve. Né? Com todas as suas coisas feias dentro de si, você está livre. Porque você não precisa mais provar nada para ninguém. Então, o mal-estar que sentimos, muitas vezes diante de uma pessoa que é mais verdadeira, no sentido de não esconder o que ela é, né? Se dá porque nós não estamos confortáveis com estas mesmas coisas dentro da gente, né? Nós gostaríamos de não ter isso, de não ser assim, né? E ficamos desconfortáveis quando alguém mostra, expressa aquilo que nós preferimos esconder de nós mesmos, né? Então, o que a gente faz? Então, a gente se livra da pessoa, né? Sai fora, né? A estratégia é sempre essa, né? A gente fica desconfortável na presença do próprio espelho, né? Então a gente quebra o espelho, aí a gente não precisa mais ver o que não quer, né? Metaforicamente é isso que a gente faz, né? A gente acredita que ao se livrar dos espelhos, estamos livres de ver aquilo que não queremos ver em nós mesmos. O outro sempre é um espelho, né? Não tem como escapar disso. Até tem, né? Quando você sabe disso, deixa de projetar no outro, você começa a ver o outro tal como ele é, né? Aí você fica livre da projeção, né?
é um nível de liberdade, né, de se viver em liberdade, muito, muito profundo esse, né? Quando você está livre dos espelhos, quando você está livre das projeções, quando você está confortável com 100% de quem e de como você é, quando você não tem mais a necessidade de esconder nada seu de ninguém, quando você está confortável com quem você é por completo, né? Essas são as pessoas mais felizes, né? Oi, Paula. Paula Rausch. Filho Setu, como podemos saber que estamos curados de um trauma ou de uma carga negativa que foi causada no passado? Sinto que a Diksha junta muito, mas não consigo saber se estou limpa ou se ainda está no meu inconsciente. Olha, Paula, um trauma, ele se faz sentir, né? Pode ser um trauma simples, pode ser uma situação. O que o trauma vai fazer com você? Ele vai criar aprisionamentos, ele vai criar desconforto, ele vai criar e sustentar o medo, né? O trauma sempre vai te levar ao medo. Então, uma situação traumática, por instinto, você não quer vivê-la novamente, né? Existem traumas dos quais a gente se lembra, ou existem situações traumáticas que ocorreram numa época a gente era tão nenezinho ainda, né? Por que não? Até mesmo dentro da barriga da mãe. Então a gente nem lembra mais do trauma, né? E o que você vai identificar mais adiante, né, é que certas coisas você se sente desconfortável em certos lugares, com certas pessoas, né? E você não sabe por quê, né? Exemplificando, né? Eu convivi muitos anos, fui casado com uma pessoa, ela era uma psiquiatra, né? Muito bem formada como médica psiquiatra, e depois ainda muito bem formada como terapeuta corporal, e depois se tornou ainda terapeuta junguiana também. Então ela tinha uma formação muito incrível, né? Ela também tinha um trabalho espiritual forte com o Osho, né? E a gente fez muita coisa juntos e tal. Mas ela não conseguia se livrar do medo do mar, né? Ela não entrava no mar nem até o joelho, né? E tinha casa na praia, né? E ela não conseguia, né? Piscina, nada que ela tivesse a sensação de estar sendo de submergir, né, em água, era mais forte. O medo dela era tamanho, o pânico dela era tamanho, né? Então, por mais que ela soubesse, psiquiatra, terapeuta, conhecesse muito de psicologia, né? Tinha um conhecimento aprofundado, trabalhava com pessoas, né? Tinha um custódio, atendia gente, né? Mas ela não entrava no mar, né? Então, o que aconteceu com ela, para ela ter esse medo do mar, eu não sei, né? Acredito que nessas alturas, já fazem quase 30 anos que eu não a vejo, né? Eu acredito que a essas alturas ela já tenha encontrado uma resposta, né? Mas, na prática, o que acontecia, né? Ela sentia dificuldades, né? De interagir em situações, né? Com as crianças, com tudo, quando estava na praia, né? No mar ela não entrava. Então, esse pânico que ela sentia ao se aproximar, né, só de caminhar na beira do mar assim e chegar mais perto de uma ondinha, né, é o que sinaliza que ela tem um trauma fortemente presente, né. Um outro amigo, né, também terapeuta, né, também um grande terapeuta, professor, ele tinha medo de avião, né, ele fazia de tudo, né. Começou a pegar a ponte aérea, né? A gente viajava para fora, fazia longas viagens incríveis. Ele não ia junto, porque ele tinha medo de voar, né? Então, era uma situação limitante. Ele superou, né? Superou bem, né? Hoje ele viaja aí mundo afora. Mas ele ficou muitos anos, né,
se sentindo envergonhado e constrangido, porque ele nos levava para o aeroporto e voltava para casa. E algumas vezes ele chegou a comprar uma passagem, né, para ir para fazer uma experiência, uma ponte aéreazinha de 20 minutos, né, meia hora até o Rio de Janeiro e voltar. Ele não conseguia. Né? Ele entrava no avião e pedia para sair. Ele superou. Né? Então, trauma, você quer saber como é que a gente sabe que a gente tem um trauma? O trauma, ele age dessa forma. Ele te aprisiona, ele te limita, ele impede você de viver algo que você quer viver. Né? Só de você pensar a respeito de, você entra, né, num estado de negação, de medo, né? Então, isso é trauma. Né? Então, para você saber que você está livre do trauma, é quando você consegue tocar a sua vida, né, fazer tudo que você quer, isenta, né, de qualquer medo, de qualquer impedimento. Né? Aí você está livre do trauma. Claro que você pode pensar a respeito, pode relutar, mas você faz. Né? Você não fica num estado de eu não vou de jeito nenhum, eu não posso, né, Deus me livre e tal. Você vai, você faz. Com medo de tudo você faz. Né? Então, significa que você está livre do trauma. E quanto a estar limpa, que é a expressão que você usou, eu não usaria essa palavra, né, de estar limpa, né, porque o fato de você ter vivenciado uma experiência traumática não significa que você não esteja limpa. Né, significa que você passou por uma situação com a qual você não pode lidar. Né? Que você não tinha os recursos para lidar com ela, não tinha a idade, a maturidade, a força, o conhecimento, o que seja, para lidar com ela. Isso não torna você uma pessoa suja. Né? Não é alguma coisa do qual você tem que se limpar. Né? Não precisa se limpar de nada. Não precisa se limpar de coisa nenhuma. Né? Você precisa só se liberar daquilo que te causa medo. Né? Isso é importante. Né? Você identifique o medo, se é um medo psicológico, né? Aquele medo psicológico é aquele medo de coisa da qual você não precisaria ter medo, mas tem, né? Como entrar no mar, ou como andar de avião, ou o que seja, né? Outros medos, né? Tem gente que tem medo de gato, tem gente que tem medo de cachorro, tem gente que tem medo de gente, né? Tem gente que tem medo de muita coisa que para outros é tudo besteira, mas a pessoa tem muito medo, né? Esses medos que são limitantes é que a gente precisa encontrar a forma de se liberar deles. Né? Porque eles fazem com que a nossa experiência de vida seja muito limitada. E a gente não se sente bem com a gente mesmo quando a gente identifica que tem muito medo. Né? Algum nível de medo todos nós temos, que faz parte da vida. Agora, tem medos que é importante trabalhar no sentido de se liberar deles. Né? E muitas vezes, para a gente encontrar isso, a gente vai reencontrar num trabalho, né, de busca, um trabalho psicológico, né, um trabalho terapêutico. A gente vai buscar muitas vezes a fonte do trauma. Né? E uma vez que você a identifique, você está livre do trauma. Né? É isso que é importante. Tá bom, Paulo? Oi, Cíntia. Essa constatação sobre o que é descrito como projeção é o saber da psicologia, não é? É também. A Vanas Bhagavan também utiliza a psicologia ou esse conhecimento existia na Índia com outro nome ou outra formulação? Não sei te responder se tem outro nome, Cíntia. A psicologia, ela se apropria de certas coisas, né? A psicologia, ela não está isenta de buscar a verdade, né? Então, todos nós que nos auto-investigamos, né? Como a gente funciona, como é a nossa mente, né? O que é o nosso ego. É um trabalho de investigação psicológica. Né? Tudo aquilo que consiste em funcionamento, né, da nossa mente e do nosso corpo, né,
das nossas emoções, é um trabalho de investigação psicológica, né? Agora, o trabalho de crescimento espiritual, as escolas espirituais, né? Isso não está restrito a Oneness, porque eu me aprofundei, né? Vamos colocar dessa forma, no fenômeno da projeção em diversas escolas, né? Quando eu bebi ayahuasca, né? Porque quando você bebe ayahuasca, por exemplo, você tem uma facilidade muito grande de ver coisas, né? Você é levado a ver coisas. Algumas fazem sentido, outras você nitidamente vai identificando como sendo projeções, né? Nem tudo que você vê é, né? Então, muitas vezes o que você vê é, né? E outras vezes o que você vê é mera projeção. Então, num trabalho de expansão da consciência, você começa a observar isso. Tem coisa que você vê e o que você vê é real, e tem coisa que você vê que não é tão real assim, né? Como saber o que é real e o que é projeção? Como saber o que é real e o que é ilusório ou imaginário, né? É um exercício de consciência. Então, a psicologia, ela se apropria de um processo de crescimento espiritual que é muito antigo, né? Então, as escolas espirituais, todas elas vão de alguma forma trabalhar em cima desse tema. Qualquer escola espiritual, porque nós nos perdemos no mundo da ilusão, né? Nós nos identificamos com coisas inexistentes, né? Nós criamos personagens para nós mesmos nos quais acreditamos. Nós criamos pessoas, né? Projetamos nelas coisas que elas de fato não são, né? E vivemos numa realidade ilusória, numa realidade artificial. Então, projeção é parte disso tudo, né? Projetamos o tempo todo. O tempo todo. Não é só emoção negativa em pessoas, né? Nós projetamos toda a realidade dentro da qual nos encontramos. Para onde você olha, dificilmente você vê, né, as coisas como são. Não é só pessoas, coisas também, situações também, né? Certas situações você está achando que é uma coisa, é outra, né? Você acha que a pessoa está fazendo uma coisa, ela está fazendo outra. Você está achando que a pessoa está dizendo uma coisa, ela está dizendo outra. Você está achando que a pessoa, pressupondo que a pessoa está achando determinadas coisas, e o que ela está dizendo ou achando é outra, né? Então, como viver em verdade, como viver em realidade, né? Buscando a liberação do processo de projetar. Isso todas as escolas espirituais vão abordar, não tem como escapar disso, né? Uma escola espiritual, a Oneness ou outra, ela tem que trabalhar em cima disso, senão você jamais vai despertar. Se você não está se movendo para despertar, não precisa ir para uma escola, né? Não precisa participar de uma escola espiritual, né? Aí basta ler livros, né? Uma verdadeira escola, né, conduzida por um mestre desperto, por um mestre iluminado, vai levar você a descobrir as suas projeções, né? Não tem como escapar disso. E a psicologia, né, sempre vem depois, viu? Psicologia veio depois. Essas coisas já existiam há muito tempo, né? A psicologia ela se apropria disso, né, e formula um conceito, né, ou formula algo e publica, mas a percepção de que nós projetamos, ela é muito antiga, né? Tá bom, Cíntia? Oi, Cris Long. Boa noite. Gratidão por esse momento. Carregar uma mágoa provocada por alguém e alimentar essa projeção no outro do que não admitimos de nós mesmos? Olha, não é bem isso, viu, Cris? Mas pode acontecer, né? Pode acontecer.
mágoa, a mágoa ela permanece instalada dentro da gente, né? E muitas vezes nós nos sentimos magoados, talvez seja isso que você esteja colocando, né? Nós entramos num estado de ressentimento, né? De pessoa ferida, magoada, por alguma coisa que o outro nem mesmo fez, né? Nem mesmo disse, e muito menos sentiu. Né? Isso é projeção. De repente você fica profundamente ofendida, né? Com o gesto que uma outra pessoa fez, né? Algo inadmissível, algo inconcebível, né? Ou você fica profundamente ofendida e magoada por algo que você esperava que o outro fizesse e ele também não fez, né? Porque ele estava com a atenção em outra coisa, mas você fica magoada. Então, tanto né, ilustrando aqui, sim, né, você está magoada por uma projeção, né, porque você tem expectativas, ou porque você acredita que o outro esteja sentindo um monte de coisa que ele não está, mas você acha que está, né, porque você está. Então você acha que o outro está. Né, digamos assim, você está sentindo com raiva, muita raiva, né? Então, o que você projeta? Você projeta facilmente que o outro com quem você está tendo, né, uma interação esteja sentindo a mesma raiva que você. Né? Então, quando ele diz algo, ou faz algo, ou não diz, ou não faz, o que seja, né, você só consegue entender que o que ele está fazendo vem da raiva dele. Ele não está com raiva, mas como você está, você entende que o gesto, a ação, a fala, o olhar, tem tudo aquilo que você está sentindo. Né? Essa é a característica principal da projeção. Né? E é muito comum, especialmente numa discussão de casal, o outro fala assim, não, mas eu não estou com raiva, eu não estou sentindo nada disso, eu não quis dizer isso, eu não disse isso, eu não fiz isso. Começa a se defender. Né? Começa a se defender e vai ficando né, angustiado, porque você está sendo apontado, está sendo condenado, está sendo julgado por coisas que você de fato nem se passaram dentro de você. Isso é muito comum, né? Em relacionamento, né? Mas você está projetando, você está com raiva assim, você está magoado, você está falando um monte de coisa aí porque você está assim, assim, assado, né? E a mágoa vai crescendo, né? Porque você vai se sentindo desrespeitada, não ouvida, e, enfim, é a origem de uma situação de confronto entre duas pessoas. Né? Muito comum. Né? É um fenômeno da mágoa e da projeção. Né? Não sei isso que você está querendo dizer, viu, Cris? Mas é por aí. Né? E nesse tipo de situação de conflito entre duas pessoas, é praticamente impossível um não estar projetando no outro alguma coisa. Né? E daí cobra, né? Cobra do outro. Né? Cobra. Não, você está assim, você está falando isso assim, por causa disso, disso e disso. Né? Você não fez isso, aquilo, outro, porque você está sendo assim, 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 assado. Né? E atira na cara e outro se defende. É o típico conflito que está fundamentado em projeções. Né? Praticamente acontece o tempo todo entre as pessoas. Né? É isso mesmo. Oi, Vera. Meu tempo já acabou, tá, gente? Eu só vou dar uma lidinha aqui. Vamos ver. Meu pai está com 80 anos, bastante doente. Tem vivido sentimentos intensos e estranhos. Já vi que é a finitude que está me incomodando-me. Podia falar disso um pouco? Ô, Vera, nesse momento eu não posso, viu? Mas eu vou pedir para você me perguntar novamente daqui a uma semana, tá bom? Daí eu retomo, tá? A partir, se você já tiver logo de cara e me lembrar da pergunta, né? Como foi feito hoje aqui, fica mais fácil de eu começar já comentando a esse respeito, tá bom? É um tema bonito, né? O medo da gente terminar, né? Como pessoa, e eu posso iniciar um novo encontro usando a sua questão como um tema, tá bom?
Felizmente já não tenho mais tempo, já são 11h05, eu não tenho mais como continuar respondendo as questões, tá bem? Mesma coisa você, Suzana, sobre a última parte da meditação Soul Sync, no campo das infinitas possibilidades, quando visualizamos e já agradecemos a realização daquilo que queremos, isso não é substituir a ação? Não é exatamente substituir, viu, Suzana? Mas eu também vou voltar a falar sobre isso, tá bem? Oi, Grace Kelly Floriani, boa noite. Você pode falar um pouco mais sobre para que a dança aconteça, o dançarino precisa desaparecer? Posso, mas eu também vou pedir para você me trazer essa questão linda, tá bem? No próximo encontro, se você puder estar presente, tá? Eu vou adorar falar sobre isso mais um pouco, tá bom? Eu vou finalizar o encontro aqui. Nós temos uma Oneness Meditation, vou me preparar para ela. É uma transmissão de Diksha pelos olhos. Começa pontualmente às 11h15. A gente inclui novas pessoas que vão entrar. E termina por volta de 20 para meia-noite, tá bom? Se puderem ficar até o fim, relaxar depois com a música, ótimo. Mas se não puderem ficar até o fim, que já estão cansados, tudo bem também. Mas procurem ficar algum tempo, tá? Em conexão com a presença e recebendo a Diksha, tá bom? Eu vou interromper o encontro aqui, a gente retoma com a Oneness Meditation dentro de poucos instantes. Eu vou fazer uma OM presencial em São Paulo, para quem for da região, nesse próximo sábado, dia 19, às 4 horas da tarde. Se quiserem mais informações, quiserem participar, entrem no meu Facebook ou me escrevam diretamente, tá? Vai ser um prazer ter vocês ao vivo também, né? Participando do encontro vivencial e de uma Oneness Meditation presencial, tá bom? Namastê, gratidão pelas perguntas, pelo lindo encontro de hoje. Até daqui a pouco.